Glória a Deus, boa noite, amados, graça e paz, amém? Que bom, louvo a Deus por mais um fim de semana. O ano está na sua reta final, estamos para encerrar esse ano e louvamos a Deus porque estamos encerrando o ano expostos na presença do Senhor. Que a graça e a paz também alcance cada irmão, cada irmã que nos acompanha pela internet, na sua casa, no seu trabalho, não sei onde você está, mas que você possa ser também tocado pelo Espírito Santo de Deus esta noite, da mesma forma que nós estamos sendo aqui, por estar aqui, daquilo que Deus ainda quer fazer em nós e por nós. Queria agradecer a todos os irmãos que estiveram hoje conosco no dia de convivência que nós tivemos, nos reunimos hoje pela manhã e boa parte do dia, na verdade, estivemos lá lanchando junto, almoçando junto. Obrigado por você que organizou, você que ajudou, você que fez ali as coisas na hora. Estava muito legal, mas sempre é muito bom estar com os irmãos em união. Então louvamos a Deus por quem pôde participar, quem não pôde, terão outras oportunidades, mas é muito gostoso. Eu gosto dessa coisa de ver a igreja unida, os jovens brincando, os mais velhos tentando jogar bola se machucando, né? As crianças lá correndo. Isso é uma bênção. Eu louvo a Deus por esse tempo especial, tempo precioso. Amados, nós temos ordenação de pastores para fazer hoje. Isso é bíblico, a palavra de Deus clássica para isso, que revela sobre a grande comissão, o chamado que Jesus faz para nós. Jesus nos chama, e ele disse assim, certa vez, está registrado lá no livro de Mateus, diz assim: os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Na verdade, o que nós vamos fazer hoje, que a liturgia da igreja chama de ordenação de pastores, nada mais é do que estar preparando, fazendo discípulo. Sabe, o que nós estamos fazendo hoje, por incrível que pareça, mas para os tradicionais isso é um escândalo. A forma como vamos fazer, a forma como nós, como comunidade, como igreja local, como congregação local fazemos, diante dos olhos dos tradicionais, isso é um escândalo. Mas na grande verdade, para quem conhece as Escrituras, para quem se dedica à leitura e à revelação da palavra, o que nós vamos fazer hoje é estar recuperando a visão bíblica dos ministérios da igreja. O que nós vamos fazer hoje é exatamente como a Bíblia manda fazer, e não como as instituições religiosas ensinam. Sabe, amados, não é tempo de inventar mais um programa de treinamento para formar líderes. Não dá mais tempo para isso. Não é tempo de ficar inventando novos métodos para se formar líder. Na grande verdade, é tempo de transformação radical de todo o povo de Deus em um povo ministrador. Há uma ideia equivocada de que apenas alguns é que devem se levantar para ministrar. E aí se fazem escolas específicas para um público específico, alguém que se preparou de forma específica. Tudo isso é legítimo, mas também tudo isso não anula a realidade de que se nós não formos todos um povo ministrador, nós estaremos retardando o avanço do reino de Deus nessa terra. Nada menos radical do que isso devolverá à igreja o seu papel pioneiro de ser reino. E o que nós vamos fazer hoje é algo diante dos olhos de muitos tradicionais, talvez alguns que estão assistindo, que vão saber disso, ou já sabem disso,
vão entender isso de uma maneira equivocada. Eu tenho entendido, caminhando com Jesus há em torno de 20 anos, que o melhor treinamento de um pastor ocorre dentro de uma igreja e não nos seminários. Eu tenho entendido que não há melhor lugar para forjar um caráter de um verdadeiro pastor que no meio das ovelhas. Muito melhor e mais efetivo do que no meio dos mestres. Eu abro um parênteses para alertar os críticos de plantão que eu não estou anulando a legitimidade dos mestres. Eles são importantes. Mas o que é fundamental para um pastor não é ter mestre, e sim ter ovelhas. Nós mostramos pastores de fato, não é no meio dos mestres, mas sim no meio das ovelhas. O que queremos hoje fazer é ordenar, consagrar, ungir novos discípulos, pessoas dispostas a entenderem que a principal tarefa de um pastor não é fazer as coisas, mas é equipar pessoas. Há um engano muito grande no sistema de igreja congregacional, onde quem manda da igreja é a congregação e o pastor é um funcionário. Há um equívoco muito grande em que fazem desse sistema congregacional, em que a votação para que se o pastor fica ou não na igreja, esse sistema ele comete uma grande falha, que é fazer o pastor ser um administrador, um gerenciador, ou até aquele que troca a lâmpada, que arruma o banheiro, de que tem que pregar a palavra, de que tem que aconselhar, de que ele tem que estar fazendo as coisas, de que ele tem que pregar um sermão no domingo, e se esse sermão não for muito bom, alguém no final, principalmente os melhores dizimistas, os maiores mantenedores, vão lá e exortam aquele pastor acerca desse sermão. Se vocês não sabem que isso existe, saibam essa noite que essa é uma realidade nesses dias em que nós vivemos. Nós estamos fazendo totalmente o contrário do que esse sistema ensina e prega. Nós estamos fazendo como a Bíblia diz que tem que ser feito. Das 2 vezes que eu tentei ser um seminarista, eu tentei por 2 vezes e nenhuma delas eu consegui concluir. Uma ideia explosiva foi a razão de eu não ter conseguido ir até o fim como seminarista. E das vezes em que eu tentei ser essa ideia explosiva, me tornava um cara cada vez mais inconformado e também, por consequência, um cara cada vez mais incompreendido. Porque quando eu estudei Efésios capítulo 4, para mim ficou muito claro que o objetivo primário de um pastor, ao invés de ser um administrador, um fazedor de coisas, é de preparar os santos para a obra do ministério. Eu não sei se quando eu leio isso, eu leio de uma maneira diferente do que outras pessoas. Eu gostaria de ler, e que você acompanhe comigo essa leitura, ouvindo o que eu vou ler, depois você pode confirmar na sua casa. Mas tente entender se a minha concepção era muito radical e muito inconformada a ponto de eu não conseguir interpretar o que a Bíblia fala, se é que o principal papel de um pastor não seja preparar os santos para o ministério, ao invés de qualquer outra coisa que se aprenda. Em uma das aulas de seminários que eu aprendi, eles ensinam tantas coisas administrativas, e um dos cursos ensinava inclusive como se entrevistar demônios, em outro como orar de forma tal que o demônio saia da pessoa e a pessoa fique, com esse termo, está na apostila guardada em minha casa, que a pessoa fique estribuchando no chão. Mas quando eu leio e lia Efésios 4, para mim ficava claro que o principal e primário objetivo de um pastor é preparar os santos para a obra do ministério. Efésios no capítulo 4 nos revela isso, quando diz: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e
cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A principal função de um pastor é preparar os santos. E quando eu falo que talvez alguém se escandalize por ser tradicional, é justamente pelo fato das pessoas que estarão sendo hoje consagradas sejam talvez chamados, conforme os legalistas, de leigos, pastores leigos. Eu quero dizer que a preparação para os santos, segundo a Bíblia, baseia-se não em seminários, mas sim em fundamentos bíblicos, onde repousa a ideia de que a igreja toda ela é um povo sacerdotal. Então, essa pessoa que está do seu lado é o sacerdote. Talvez não seja um seminarista, mas a Bíblia fala que somos reis e sacerdotes quando reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. A Bíblia também revela que na nova aliança ela nos torna competentes para o ministério. E muito mais do que isso, a nova aliança torna competente para o ministério talvez as pessoas que sejam mais fracas ou indoutas, ou as pessoas que pareçam ser mais inadequadas. Nós vemos isso também quando o apóstolo Paulo vem em 2 de Coríntios, no capítulo 3, e diz: tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Algumas pessoas que estão aqui, talvez que já nem mais estão aqui, têm questionado e têm se perguntado que quando a gente estava no tempo antigo, havia um mover, um reteté, o povo caía, e agora? Tudo aquilo que nós vivemos, aquilo tudo foi uma mentira? O que foi tudo aquilo? Eu cansei de pregar. Essa pergunta, esse questionamento é de alguém que por alguma eventualidade esteve desatento em algum momento em que eu ministrei. O corpo de Cristo caminha com duas pernas: poder e palavra. Só poder, só mover, só cai, não sustenta ninguém. Só chamar aqui na frente, afastar as cadeiras e deixar o Espírito Santo tomar as pessoas, pode fazer com que alguns que não conhecem a palavra, ao invés de serem tocados pelo Espírito, sejam visitados por uma onda de êxtase. Por isso a importância do poder e da palavra. E nós estamos vivendo um outro tempo que não invalida aquele tempo, mas não podemos nos deixar levar, como muitos ministérios se deixam, só pelo poder e menosprezando a palavra. Porque não é o poder que liberta, é a palavra que liberta. Então nós estamos caminhando com duas pernas, amados. Um período lá atrás fomos visitados pelo Espírito, pelo amor e misericórdia dele, e fomos sustentados experimentando do poder dele. Pessoas foram curadas do câncer. Criança que foi picada por cobra e diagnosticada pelo médico como mais algumas horas de vida, está viva correndo em algum lugar aí hoje. Um homem que tinha sua mão que ia ser amputada porque estava podre. Até hoje eu encontro esse homem quando eu vou de vez em quando na herança, e ele fica sentado ali no banquinho, na casa que ele mora, na esquina da herança, e ele está lá ainda com o braço dele, com a mão dele, não foi amputada. Tantas experiências, jovens que estão aqui assistindo esse culto, que entraram lá alcoolizados, e quantas vezes entraram lá chapados, estão aqui hoje. Famílias destruídas, que foram visitadas pelo poder do Espírito Santo, casamentos restaurados, filhos alcançados. Tudo isso pelo poder do Espírito Santo. Mas agora o momento em que nós estamos nos propondo a viver é conhecer mais intimamente quem é, de onde vem, qual a origem e onde esse poder vai me levar. E não há outra maneira de se fazer isso que não seja estudando a palavra de Deus. Caminhamos por um bom tempo com
perna do poder, e agora estamos franqueando uma outra perna, conhecer a palavra. Se nós vivêssemos só de poder, certamente tínhamos a igreja cheia como tínhamos lá, tivemos que mudar porque não havia mais espaço. Mas quando se fala em conhecer mais intimamente, as pessoas não querem compromisso. Sabe, é como um namoro. Enquanto a pessoa está namorando e só tirando proveito, só saciando os seus desejos, só matando as suas curiosidades com relação ao outro, está tudo bem. Mas quando a pessoa fala, tá, agora vamos noivar para casar, ninguém quer compromisso. O que nós vamos fazer hoje aqui é preparar mais discípulos para nos ajudarem a termos aqui uma igreja, um corpo ministrador. E a irmã Gessi, quando for entregar uma cesta como responsável pela ação social na casa de alguém, não é a irmã da ação social, é a irmã ministradora da palavra, que serve alcançando o pão, mas que também o alimento espiritual. Por isso nós estamos ordenando pastores que conhecemos quem são, conforme a Bíblia fala, ainda que não sejam seminaristas, mas são capacitados por Deus. Talvez não estejam ainda como doutos na letra, mas estão sendo sustentados pelo Espírito, e vão ter que buscar o crescimento, porque eles precisam se desenvolver e precisam se alcançar até que a gente todos juntos cheguemos à medida da plenitude de Cristo. O que nós vamos fazer hoje não é um fim, é um começo na vida desse casal, desses casais. Não é um fim. É as pessoas que caminham com eles na igreja, no trabalho, no futebol, serem ministradas, serem ensinadas, até que sejamos um corpo ministrador do reino vindouro, e todos nós ministrando o reino em todos os lugares. Os irmãos, o anseio do coração de Cristo é esse, que eu e você falemos acerca dele onde formos. Eu e você não podemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo, e o que tem que anular a nossa vergonha é o amor que Ele já liberou na sua vida e na minha vida, com poder ou com palavra, não importa. O que me importa é o que o Senhor tem para a minha vida. Então, não anula. Para o ano de 2015 nós temos muitas coisas a serem feitas, onde haverá administração de poder, onde haverá administração da palavra de Deus, onde haverá um tempo de festa, onde haverá um tempo de choro, onde haverá mais tempo de oração. Antes de eu chamar esses casais que serão ordenados, eu revelo para vocês como igreja, e sempre faço isso, e faço por questão, faço de caso pensado, falar para vocês da minha humanidade, das minhas limitações, e sem falsa modéstia. Quem caminha perto de mim sabe que eu sou assim. Eu morro de vergonha de andar no meio de um monte de pastores, porque eu sei que eles sabem mais do que eu sei, mas eu não sei se eles vivem mais do que eu vivo. E sabe, amados, uma das coisas que tem me aborrecido muito como homem é o cansaço que tem me pego. Eu não aceito cansaço, eu não aceito falta de vigor. E se tem uma coisa que me aborrece nesse tempo, é esse cansaço. Eu estou há 5 dias ou 6 dormindo, graças a Deus, à custa de Rivotril, mas foram 5 noites de sono, onde eu consegui descansar minha cabeça, e o Espírito Santo me deu tudo o que precisava ser dado no ano de 2015, 5 noites de sono, descansando. O Espírito Santo, Ele veio, liberou qual o tema do ano que vem, liberou como vamos trabalhar o ano que vem. Os jovens que acompanham o Face já viram alguma coisa, eu já liberei no Face, não quero ficar retendo.
Não quero ficar criando expectativa, mas o ano que vem nós retomamos com cultos domingo pela manhã. Vamos ter um culto domingo à noite. Quem quiser vir domingo pela manhã vai ser um culto chamado culto feijoada. Ninguém tem muita disposição de comer feijoada às 9 horas da manhã. Então quem não tem disposição de palavra pesada, não vem no culto da manhã. Vem no culto da noite, que vai ser o culto da família, culto da adoração. Vamos ministrar sobre família, sobre amor, sobre a graça, sobre a bondade do Senhor, sobre essas coisas. Quem quer ter uma vida de adoração, continua o culto de quinta-feira. E quem quer ver poder, quem quer ser experimentado e tocado, será no sábado à noite. Sábado à noite vai ser o culto da profundidade. Um culto que vamos entrar em adoração e não sabemos como vamos sair dessa adoração. Um culto onde vocês vão poder vir para frente e o Espírito Santo vai pegar você, ou o capeta vai pegar você. Se nós queremos ter experiências espirituais, temos que saber que existem 2 reinos espirituais. Um regido pela carne e outro regido pelo Espírito. Então nós vamos caminhar de várias maneiras e para isso precisamos formar discípulos. E então eu quero chamar aqui os 2 casais para estarem aqui à frente, que nós iremos hoje ordenar eles ao ministério pastoral para nos ajudar em tudo aquilo que Deus tem para fazer em 2015. Então, por favor, Leandro e Simone, pode vir aqui, Ricardo e Maiara também. Já quero pedir para a Cláudia, a pastora Cláudia, vem me ajudar, estar aqui em cima conosco. É um culto de festa, vou ter que fazer isso, mas não se preocupe, não sou eu que prego essa noite, então é o Silvestre que prega, não vai acabar tão tarde, você fique em paz. Sabe, talvez vocês não entendam o porquê do Leandro, da Simone e do Ricardo da Maiara. Para mim, para a Cláudia, 2 coisas que são muito importantes é caminhar perto, caminhar junto. E esses 2 casais caminham junto conosco, eu não sei quanto tempo, porque eu sempre erro no tempo. 4 anos. Por aí. Mas há muito tempo, ou no mínimo 3 anos, que eles caminham conosco. Eu não me pego muito no tempo assim. Tudo que eu falar de data, vocês duvidem e perguntam para a Cláudia sempre. Ela é melhor do que eu. Mas eles caminham conosco já há alguns anos. E caminhando perto mesmo. Esse menino, quando chegou, ele era um menino totalmente desacreditado na sociedade. As pessoas olhavam o Ricardinho e uma vez eu levei ele comigo, eu fui pregar em algum lugar em São Paulo, eu acho. E aí alguém viu ele lá comigo, como meu moço, carregando a Bíblia para mim. E um rapaz falou: rapaz, você está na igreja. Ele deu um testemunho lá na frente. Esse cara aqui está louco, todo errado, uma vida toda errada. E o rapaz falou: que alegria é você. E eu falei: e ele é um homem da minha confiança, ele caminha perto de mim. Aonde tinha que ir para ministrar, visitar alguém, falar com alguém, sempre se reportou. Não porque eu precise que ele se reporte, dizendo: pastor, eu vou orar para tal pessoa, eu vou visitar tal pessoa, eu vou ministrar em tal lugar. Não preciso disso. Na verdade, quanto mais vocês saírem, melhor é. Mas sempre próximo, sempre dizendo: olha, pastor, eu vou estar lá, ora por mim. Aí conheceu a Maiara aqui, juntos cresceram, sabemos do testemunho, casaram junto aqui, e a gente tem visto eles avançando. E sabe de uma coisa? Eles são absolutamente cheios de defeitos. Cheios de defeitos. Mas Deus tem capacitado eles. E para nós isso tem um valor muito grande. A caminhada deles, o testemunho deles, a forma deles conduzirem a vida com Jesus e a disposição de fazer os acertos que precisam ser feitos. Porque eles falham, mas eles são dispostos a acertar. O Leandro e a Simone também caminham conosco há muito tempo, chegaram no ministério lá,
sem o Davi. E aí nós fomos conhecendo, foram ovelhas nossas, bem de perto. A gente cuidou, a gente bateu, e bateu, e depois bateu de novo, e uma outra vez bateu bem forte. E eles resistiram tudo isso. Não abandonaram, não saíram. Davi nasce, cresce em nosso meio, sabemos quem são. Agora, eles, ao contrário deles, sobre defeito, não têm os mesmos, têm outros piores. E eles só são assim, cheios de defeito, porque, como a Cláudia diz, a gente vê que a nossa liderança é o reflexo nosso. Eu falei, então é por isso que eles são cheios de defeitos. Na grande verdade, esses dois casais caminham conosco há alguns anos, e isso para nós é muito importante. Como outras famílias que estão chegando, e que a gente tem expectativa de poder ordenar também, e de poder multiplicar discípulos, e fazer mais discípulos, e fazer mais discípulos. Então, nós louvamos a Deus por esse momento, porque esses dois casais mostraram algo que nos deu segurança para buscar em Deus se era eles mesmos, que era uma coisa que nós chamamos de uma estabilidade. Uma das grandes virtudes para você ser um pastor, para você formar discípulos, é você procurar manter uma estabilidade. Mesmo diante das pressões, as lutas, você não tem altos e baixos. Nós precisamos buscar estar estáveis em Cristo. E nós conseguimos essa estabilidade quando começamos a descobrir quem somos em Cristo e quem Cristo é em nós. Então nós vimos isso nesses dois casais. E é por conta disso que nós entendemos que era tempo de ordenar os pastores aqui para nos ajudar em tudo aquilo que nós temos para 2015. Eu queria pedir para o casal de pastores, que são os primeiros que estão conosco desde o início, desde o começo, há 5 anos atrás, quando nós começamos. Dois casais também estavam conosco. Eu queria pedir para eles virem aqui para estarem orando, impondo as mãos, que é o Dia Lê e o Jean e a Lúcia. Antes desses irmãos imporem as mãos sobre vocês, esse casal de pastores, a Cláudia quer falar. Eu quero só contribuir e completar o que a Júlia está falando. De fato, o Leandro Simone, o Ricardinho e a Mayara estão com a gente todo esse tempo e têm se mostrado fiéis ao Senhor, e também a nós, ao Ministério, já nos ajudam como pastores, já cuidam deles. Mas não é só a nossa vontade que conta. Em 2 cultos de jovens, já existia no nosso coração o desejo de ordenar os pastores, mas era nosso desejo. E em 2 cultos de sábado, culto de jovens, num o Senhor mostrou o Leandro Simone e no outro o Ricardo e Mayara. E ele falou nitidamente que era o Leandro Simone, e eu achei que era da minha cabeça, e foi num culto onde eu entrei e o Senhor me mostrou o Leandro, e depois eu vi só o Davi correndo e a Simone só indo de costas. E eu falei a coisa da minha cabeça. Aí fui fazer alguma coisa, cuidar, alguma coisa de que eu não devo ter gostado, porque eu quase não vou para aquele lado. Mas com certeza alguma coisa me incomodou e eu fui. E eu vi os dois assistindo ao culto lá pela televisão do berçário. Eu falei, é coisa da minha cabeça, Jesus, eu estou ficando louca. E quando eu voltei de lá, o Júlio estava testemunhando a alegria que ele tinha tido naquela semana com o Leandro, um assunto da empresa, conhecendo o Leandro como ele conhece, né? E como ele chegou, e hoje ele está. Ele falou, nesse dia meu coração se alegrou tanto com você, ele falou para o Leandro, porque eu vejo o teu crescimento em Cristo, meu filho, e você me alegrou com aquela atitude que você teve lá na empresa. E ali o Espírito Santo falou,
eu falei para você, são eles. E no final do curso eu chamei. Conversamos, falei com o Júlio antes, depois foi para eles. E com o Ricardo não foi diferente. A semana toda o Senhor me falava do Ricardo e da Mayara. E eu, como lembrei deles a semana toda, falei para o Júlio, o Ricardinho ele era tão animado com os jovens, eu não vejo mais ele indo para frente, dançar. Ele se apagou, né? E, para minha surpresa, eu entrei na igreja e o Ricardo estava aqui na frente. Eu cheguei mais tarde e o Ricardo estava aqui na frente, pulando, correndo com os meninos. E o Senhor falou: é eles, você vai ordenar eles a pastores. Então eu quero dizer para vocês que não é só a nossa vontade, mas é a vontade do Senhor se cumprindo hoje. Ele fala com a gente, Ele mostra para nós. Embora todos os defeitos dos nossos líderes sejam bem parecidos com os nossos, porque é só um espelho sendo refletido, a gente busca sim fazer a vontade do Senhor aqui. A gente busca agradar o coração do nosso Deus. E o Senhor foi quem escolheu você, Leandro e Simone, e foi o Senhor quem escolheu o Ricardo e Mayara, que isso fique bem claro, viu? Amém? Amém. Enquanto o Mateus vai tanger algo ali, nós precisamos que vocês imponham as mãos, Jean sobre o Ricardo, Lúcia sobre a Mayara, a Lê aí com a Simone, impondo as mãos sobre eles. A igreja, se puder fechar os olhos também. Vocês vão orar por eles agora. Vocês podem orar por eles. Aleluia. Leandro, Simone, Ricardo e Mayara, esses pastores impõem as mãos sobre vocês, separando-os para o ministério no qual Deus os tem chamado. E pedimos ao Senhor que coloque sobre vocês a graça e os dons do Espírito Santo, que os capacitarão para desempenhar esse ministério. Que através da oração desses pastores, impondo as mãos sobre vocês, vocês consigam discernir o real motivo pelo qual Deus está chamando vocês. Isso não é uma posição, isso não é um cargo, isso é um chamamento. Um chamamento para capacitar pessoas, para preparar os santos para o ministério. Pois todos nós somos parte de um reino, todos nós somos sacerdotes, e precisamos agora de preparação até nos tornarmos semelhantes a Cristo. Que através da imposição de mãos desses pastores, que através da oração deles, vocês tenham o pleno discernimento desse chamamento da parte do Pai, para que vocês estejam no meio deste povo, no meio do trabalho de vocês, entre a vizinhança, entre os amigos e a parentela, o tempo todo ministrando o Evangelho de Jesus Cristo, que é a única arma que nós temos para essa guerra que é espiritual. Que o tempo todo vocês estejam ministrando a salvação, o único que pode nos salvar, Jesus Cristo. Recebam esta oração, recebam esta imposição de mãos, sabendo e crendo que Jesus os chamou e Ele mesmo os capacitará para que vocês formem, capacitem e preparem os santos para o ministério de Cristo nesta geração. Que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Agora eu preciso que vocês se ajoelhem. Quem pode, quem não pode, deita.
fatos que estão na frente. A palavra de Deus em Salmos 23, mas eu estou lendo Salmos 23 faz mais ou menos uns 45 dias, e o Senhor me revelou ali, até aqui, ali, 12 mensagens só sobre o Salmo 23. E sabe, tem uma parte do Salmo 23, mais precisamente no versículo 5, em que Davi, ele está tendo uma experiência extraordinária com Deus. E ele fala lá no versículo 5: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Aqui nós temos 5 mensagens, 5 ministrações nesse versículo, apenas nesse versículo. Mas o que eu quero falar com vocês, 4, é sobre esta parte: unges-me a cabeça com óleo. Como pastor, Davi sabia exatamente o que ele estava falando. Quando ele fala, unges-me a minha cabeça com óleo, tinha um porquê. Davi era pastor, mas agora ele estava diante do pastor dos pastores. Agora ele estava diante do o grande eu sou. E Davi se posiciona como ovelha. E agora, como ovelha do pastor diante de Deus, ele pede: unges-me a cabeça com óleo. Ele está se posicionando como ovelha. Amados, na Palestina, nessa época, Davi pediu para ungir a cabeça com óleo pelo seguinte motivo, e aqui talvez vá a primeira pregação em 6 minutos. Porque na Palestina, nessa época, havia muita mosca nos rebanhos, por conta de tantos animais, excrementos de animais, havia muita mosca. E as moscas, elas vinham na cabeça, porque a mosca, se você observar no cachorro, os mosquitinhos, eles ficam rodeando o nariz, a boca e os ouvidos dos animais. E a ovelha não suporta as moscas. A ovelha enlouquece a ponto de, por conta daquelas moscas em volta dela, ela dá cabeçadas nos morões, nas árvores, nas pedras e morrer, porque elas enlouquecem com aquele zumbido. E se aquelas moscas entrarem nas mucosas da narina das ovelhinhas, e principalmente do ouvido das ovelhas, e deixarem ali as suas larvinhas, aquilo faz com que elas tenham um desejo de morrer, de acabar com tudo. Por isso Davi disse: unge a minha cabeça com óleo. Porque o pastor, o que ele fazia para que as ovelhas não sofressem desse mal? O pastor passava óleo na cabeça das ovelhas, para que aquele espírito de zumbido nos ouvidos das ovelhas não enlouquecesse as ovelhas. Ele passava o óleo na cabeça das ovelhas para que elas não desistissem, para que elas não tivessem vontade de morrer. O óleo na cabeça significa ter paz. O óleo na cabeça significa estar preparado para o que vai zumbir no ouvido de vocês, para o que vai vir aos olhos de vocês. O óleo na cabeça significa preparar, capacitar vocês, para vocês não pensarem em dar cabeçada na parede na hora que vocês, como ovelhas do grande pastor, estiverem no meio do rebanho, cuidando das demais ovelhas. Ungir a cabeça. Quando ele pede, unges a minha cabeça. E aí ele fala no final, e o meu cálice transborda. O meu cálice transborda é uma outra situação. O cálice transbordar é plenitude. Se eu tenho paz, eu consigo fazer com que o meu cálice transborde. Porque na Palestina, se você quisesse que aquele que te visita e é maior do que você continuasse na tua presença, você mantinha o cálice dele cheio.
Se você quisesse que a pessoa saia da tua presença, você mantém o cálice vazio. Então ele estava na presença do grande eu sou. Ele fala: unge a minha cabeça, porque aí eu vou ter paz. Não vai ter esses zumbidos, não vai ter essas coisas tirando a minha paz, não vai ter aquilo me fazendo pensar em morrer e desistir. E se eu tiver esse óleo na minha cabeça, me protegendo dessas coisas, então o meu cálice transbordará. Então eu vou querer que o Senhor continue na minha presença, e eu cumpra com o propósito pelo qual o Senhor está me ungindo e me preparando. Todo o restante dos Salmos 23, e se você olhar desde o começo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E tudo que você for ver, tudo é Deus fazendo. Tudo é Deus fazendo. Inclusive unges-me a minha cabeça, é Deus fazendo. A única parte que coube a Davi era manter o cálice transbordante. Então a vara e o cajado do Senhor caminharão com vocês. Ele guiará vocês a águas tranquilas. Ele vai fazer vocês deitar em pastos verdejantes. Ele unge a cabeça de vocês. Mas vocês precisam manter o cálice cheio. E é só com o cálice cheio que vocês vão conseguir cuidar daquilo que é mais precioso para o Senhor, que são as suas ovelhas. Vocês estarão no meio das ovelhas, mas os zumbidos não vão atrapalhar. As coceiras do ouvido que fazem as ovelhas enlouquecerem não vai ter comichão no ouvido de vocês. E vocês vão perseverar. Por isso ele fala: unge-me a minha cabeça. Nós vamos ungir a cabeça de vocês. Mas lembrem-se, a parte do cálice cheio depende de vocês. Leiam o Salmo 23 na casa de vocês e percebam que todas as ações são de Deus. A única que cabia a Davi era manter o cálice cheio. Então que vocês possam curvar suas cabeças, encostando ela aí nessa toalhinha. Nós vamos ungir e agora orar. Nós não vamos mais impor as mãos, porque os pastores já impuseram. Nós vamos ungir. Estenda a sua mão aqui. Pai, estamos aqui, Senhor, derramando o óleo que sabemos que simboliza o Teu Espírito Santo. Mas também sabemos, ó Pai querido, que a razão pela qual Davi pediu para o Senhor ungir a cabeça ia além, Senhor. Significava uma preparação para aquilo que ele sabia que havia no meio do rebanho, e aquilo que fazia-o enlouquecer e poderia fazer perder ovelhas. Por isso, ó Pai querido, nós deitamos óleo, capacitando eles, Pai querido, na ministração do Espírito Santo. E principalmente, ó Deus querido, que eles tenham a paz necessária, que eles tenham o entendimento necessário, para que jamais o cálice deles venha a se secar, para que o cálice deles transborde, ó Senhor, e o Senhor continue na presença deles. Eis aqui, Senhor, os Teus filhos, os quais ordenamos agora, como pastores, ó Deus querido, ministros do Evangelho, nesta geração, servindo essa congregação local, mas também servindo aonde trabalham, também servindo a família, também servindo a comunidade, ó Deus querido. Que o Teu Espírito Santo seja a porção que eles precisam para ir além, Deus querido, e que nós possamos vê-los avançando, e que nós possamos vê-los, ó Deus querido, os familiares se alegrando daquilo que o Senhor está tornando estas pessoas a partir de agora. Pai, em nome de Jesus, os fortaleça, toque os seus lábios com brasas vivas, vinda do Teu altar, que eles não recuem, não se envergonhem do Evangelho, ó Deus querido, e que eles continuem, ó Deus querido, profundos no Senhor, que eles vão além, ó Deus, e que haja uma porção especial preparada para a vida deles, para o chamado, para o ministério deles, neste ano que inicia, Pai. Em nome de Jesus, nós os abençoamos e nós os recebemos como pastores neste rebanho, nesta congregação local, Deus. Ainda que os estudiosos, ainda que os doutores da lei os chamem de leigos, nós sabemos que eles são capacitados pelo Teu Espírito Santo para fazer com que a boa obra que o Senhor nos chamou para fazer seja concluída. Em nome de Jesus, nós oramos como igreja. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Eu queria convidar a igreja para ficar em pé. Ajude eles a se levantarem.
É só precisar para melhorar ele, né? Aleluia. Como igreja, estenda a sua mão para frente aqui. Digam assim: Ricardo e Maiara, Leandro e Simone, nós amamos vocês em Cristo Jesus e os recebemos com alegria como nossos pastores, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus na vida deles. Talvez tenha alguma coisa depois, eles vão pagar pizza, não sei, vocês vêm com ele no final do culto. Aqui nós não damos um anel para pastores, porque cremos na nova aliança que Cristo já fez com eles, amém?